Como eu não fui na Bienal de São Paulo desse ano, eu resolvi só esperar. Esperar todo mundo falar, todo mundo dar o seu ponto de vista. Ouvi muitas sobre as fofocas que estavam rolando, né? E resolvi hoje trazer aqui para o canal um vídeo de um compilado de coisas que aconteceram na Bienal, que eu vi, que eu achei nas bookredes, e falar um pouco sobre isso, né? Falar a minha opinião sobre isso e de quebra falar sobre minha última experiência com Bienal, certo? Então, antes de falar sobre isso tudo, deixe-me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Diferente do que eu já estou acostumado a trazer aqui no canal, esse vai ser um vídeo onde eu só vou ler os tópicos que eu coloquei ali para eu poder, tanto para eu não repetir tópicos que eu já falei, quanto para não embolar muito, né? Igual estou embolando aqui um pouquinho, eu sei. E como eu disse, vão ter opiniões que as pessoas falaram e o que eu acho sobre isso, certo? Então, assim, primeira coisa que eu pontuei aqui, primeiro ponto, é que essa foi a 27ª edição do Bienal de São Paulo, então não é de agora que eles fazem isso, né? E a primeira coisa que eu vi, assim, mais do que se fosse fazer um ranking de mais pessoas, do que as pessoas mais reclamaram nessa Bienal, foi a questão de influenciadores oficiais e não oficiais da Bienal. Muita gente falou, muita gente que foi reclamou de que na sexta-feira, quando começou a Bienal, tinha um espaço minúsculo, todo mundo fala isso, era um espaço minúsculo para as pessoas, para essas pessoas que tinham a credencial de influenciador, né, poder estar acessando. Era uma área pequena, que não cabia todo mundo e tinha muita gente. Só que a partir de sábado, essas pessoas não deixaram essas pessoas entrar. Só quem tinha o crachá de influenciador oficial é que podia entrar. Isso tudo deu um grande burburinho nas redes, todo mundo criticando essa atitude da Bienal. Eu vi gente criticando os próprios influenciadores que tinham essa credencial de serem oficiais, né? De que eles não estavam fazendo o trabalho muito bem feito, que não sei o que, disso e aquilo outro. Eu, particularmente, vejo o seguinte: a gente tem que botar na cabeça, nós, influenciadores pequenos, temos que colocar na cabeça que Bienal não é nada mais, nada menos do que um grande local de comércio. E como todo comércio visa o lucro acima de tudo. Nenhuma empresa vai abrir, pegar capital, fazer capital, né, investimento e tal, é uma coisa que dá prejuízo. Não existe. Não existe. Primeiro ponto que a gente tem que pensar é isso. Por que eu estou falando isso? Você, assim como eu, que é influenciador pequeno, a gente tem o mesmo público, a mesma relevância no mercado do que as pessoas que têm, sei lá, números astronômicos, né, de seguidores? Não temos. Infelizmente, números valem, né? Então é claro que eles vão querer dar um espaço melhor, ou melhor, até tirar da gente, se for o caso, para dar para essas pessoas. Porque pelo que eu vi também, isso daí já foi informação que eu achei de influenciadores mesmo, de que a Bienal convidou 1.000 influenciadores oficiais, 1.000 acho que, não, tô falando errado, 1.000 não, acho que foram 100, tô jogando aqui para mais, mas eu tô pensando em outra coisa. Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente, como vocês também. Convidaram 100 influenciadores oficiais e mais ou menos ali na faixa dos 30 mais ou menos só que compareceram. Então o que eles pensaram? Se a gente chamou 100 e não veio nem a metade aceitou, praticamente 30% só aceitou, então vamos trabalhar mais, vamos dar mais, não vou dizer disponibilidade, mas vamos ambientar melhor esses 30% para eles divulgarem isso, né?
para os restantes, para os outros 70% que não vieram, para a próxima, eles aderirem. É óbvio que eles vão pensar nisso. E nós, como influenciadores pequenos, a gente também vai atrás, não só dos autores, mas também de influenciadores grandes. Então isso para eles, mais público também, sabe? Então assim, eu acho errado quem estava falando nas book reads, criticando os influenciadores oficiais. Como eu disse, eles não têm nada a ver com isso. Isso é tudo um esquema de organização / não organização da Bienal. Até porque eu vi um vídeo de um influenciador, eu não vou trazer nomes aqui, que comentou que ele tinha a credencial de oficial e que ele nem passou por essa salinha, porque ele viu que a sala era pequena, que não tinha o suporte necessário. Ele foi para uma outra sala. Ele tinha o crachá da diretoria, ele podia ficar num outro lugar melhor, para trabalhar melhor, que não sei o que. Ótimo, né? Então menos um para estar ocupando ali o espaço. Mas, volto a dizer, ele não tem culpa. Nenhum deles tem culpa. Querem criticar? Critiquem a Bienal, não os influenciadores oficiais. Apesar do que teve um que teve uma fala um tanto quanto infeliz, né? Que deixa eu só ver se eu coloquei esse tópico aqui mais pra frente ou se eu falo agora. Eu estou sentindo uma treta! Não, tem um tópicozinho aqui que encaixa melhor essa parte que ele falou. Então vou pular essa parte e vou para outro tópico. O tópico que o pessoal estava falando também de lotação máxima. Aparentemente, aí volta a repetir, é um problema da Bienal, não tem nada a ver com o influenciador com isso, mas quanto a isso eu não vi ninguém julgando o influenciador mesmo não. Mas é que a Bienal teve um dia, não sei qual, mas teve um dia que foi justamente no final de semana, que eles venderam mais ingressos do que deveria. Então teve gente que comprou, que tinha ingresso para poder entrar, e não pôde entrar porque já estava com lotação máxima. Isso é um problema, porque um local não foi bem pensado. Pelo que eu vi o pessoal comentando, foi um local diferente das outras edições. Então isso deve ter atrapalhado muito eles. E eu não entendi por que mudaram, porque aquele negócio, time que tá ganhando não se mexe. Vai entender, né? Um outro ponto aqui também que eu vi que o pessoal tava falando. Preço de livro. Que os preços dos livros lá não estava essa coisa de um preço de um livro de Bienal, que deveria estar. Isso daí realmente, como eu já pensei, né? Isso realmente faz sentido com o tópico. Tá no último tópico aqui, né? Mas ainda assim, vou pegar esse último tópico e vou subir ele para cá, para esse tópico aqui. Por quê? Se a gente pensa, eu tô indo direto na editora, eu tô comprando no stand da editora. Então o que você, como consumidor, não como influenciador, tá? Agora como consumidor, o que você vai pensar? O livro vai estar mais barato, eu tô comprando direto com o fornecedor. Não tem um intermediário, tipo a Amazon, né? Para poder tirar o lucro dela ali do meio. Deveria estar mais barato, mas não. Teve gente que comentou que estava o mesmo preço que estava na Amazon. Aí eu te pergunto, compensa você comprar o troço na Bienal e ter que ficar andando com aquilo pesado para lá e para cá? E principalmente se você não mora em São Paulo, ter que depois colocar na mala, pesar na mala para voltar, do que comprar na Amazon e chegar na sua casa? Eu não entendi qual foi a estratégia das editoras ao fazer isso, né? Creio que eles se aproveitaram do último tópico que eu coloquei aqui, que é que o pessoal estava reclamando que não tinha sinal de celular, né? Lá na Bienal. Teve gente falando que era porque tinha muita lotação, que estava muito cheio, que não sei o que. Mas não, eu vi influenciador pequeno, esse que falou que não devia ter sinal de internet, né? Nem de 3G nem nada, porque estava muito cheio. Mas eu vi influenciador pequeno dizendo que foi durante a semana, em dia de semana, tipo assim, né? A Bienal começou, foi dia 20? Não, dia 20 não. Bienal acho que começou foi dia 5, né? 5 ou 6, mais ou menos. Então teve gente que foi na segunda, terça, quarta-feira, já estava falando que não tinha sinal. Então devia provavelmente, né? Deixa eu evitar um processo aqui, provavelmente, supostamente, né? Deveria ter algum bloqueador de sinal lá dentro, justamente para que as pessoas que estivessem lá dentro não tivessem como acesso à internet para poder consultar o preço da Amazon, né, para saber se realmente estava mais barato ou não. Então as editoras
Se aproveitaram disso, claro, para tentar lucrar mais aí. O que eu acho super errado, que eu acho que só quem tá... Eu nesse caso, eu não vou ser hipócrita. Eu nesse caso só compraria se... Não, eu não tenho esse livro, eu não consegui trazer esse livro, esse autor está aqui, eu vou conseguir um autógrafo com esse autor. Então beleza, eu vou comprar o livro aqui, vou pagar o mesmo preço que eu vou conseguir pagar na Amazon, mas pelo menos eu saio daqui com o autógrafo do autor. Agora, pô, que diferença vai fazer se eu comprar aqui ou comprar em casa? Eu prefiro comprar em casa, né? Não me diga! Puxando o gancho de comprar livros e tal, esse vídeo eu vi, esse comentário que eu vou fazer agora, eu vi de uma influenciadora que eu concordo com ela, meio que concordo, não concordo com ela. Eu entendo o lado dela, de criadora de conteúdo, mas também entendo o lado do autor independente que está lá para vender o seu livro. O que acontece? Essa pessoa, né, não vou nem dizer o sexo, mas essa pessoa veio comentar, né, no vídeo que ela conheceu uma autor independente lá, que estava vendendo os livros lá, e que ela, como influenciadora, né, ela comentou, né, com a autora, falou: olha, eu sou influenciador e tal, eu divulgo os livros nacionais no meu TikTok, eu já que seja TikTok, nem eu sei, ai, bati a cabeça, bati a mão, e tudo mais, né, pra mim, nessa posição, que eu acho que ela poderia fazer ali com a autora, aí foi um erro das duas, né, das duas pessoas, de que poderia fechar uma parceria. Olha, eu vou te vender o meu livro mais barato do que eu estou vendendo aqui, com a pretensão de que você leia o livro e faça uma resenha no seu canal, no seu TikTok, não sei o que, faça a divulgação do meu livro, sabe? Só que não foi o que aconteceu. Não sei se foi porque a pessoa não teve nem a oportunidade de falar isso, né, de propor isso para a autora, mas segundo a pessoa, né, a autora ou autor, né, a autora, eu acho que foi uma mulher mesmo, ela falou para ela assim: você é influenciadora, né, então compra o meu livro para você poder divulgar na sua rede. Eu fiquei assim. Ela disse isso? Porque, novamente, tudo bem, tem a questão de você compra um livro de uma sei lá, de uma editora grande, de um autor de renome, e faz isso sem permuta, sem nada. Beleza, mas por que eu faço? É porque eu quero. Eu conheço o autor, eu conheço as histórias, eu conheço a editora e tudo mais. Então eu já sei o que esperar, né? Tudo bem, eu vou comprar esse livro aqui que eu nunca ouvi falar do autor, mas pelo menos alguém das book reads aí você já ouviu alguma coisa, né? Dificilmente a gente, como influenciador, compra algum livro que não tenha referência nenhuma, seja de outro autor também internacional, seja até de resenha do povo da gringa, né, que tenha lido o livro já e ter falado. Então, assim, influenciador pequeno e autor independente. Se não fecha, se tá ali no contato ali, tete a tete, não fechar uma publicidade, alguma coisa assim, em que ambos saem ganhando, é meio complicado, né? Eu falo porque eu tenho meu quadro aqui no canal, vou deixar linkado nos cards, o Resenhando Independentes. Eu sempre deixo muito claro, quando eu vou ler o livro, eu sempre divulgo nas minhas redes, né, no Instagram, tudo mais, e eu sempre falo com o autor, eu mando mensagem pro autor. A única parceria / permuta que eu peço é que ele divulgue o meu vídeo. Eu falo: olha, eu vou estar lendo o seu livro, eu vou estar fazendo um diário de leitura do seu livro, eu vou estar postando nos stories e vou estar te marcando. Poderia você só repostar que eu estou lendo o seu livro, as minhas observações sobre o seu livro, quando sair o vídeo no meu canal com a resenha completa, como você pode ver, que é literalmente uma resenha completa, não só sobre o livro, mas tem também informações do autor, tem informações de outros livros que o autor publicou. Eu sempre coloco na descrição o link para as pessoas estarem adquirindo o livro do autor, sabe? Eu só peço para o autor republicar. Ele não vai ter trabalho nenhum, ele não vai me pagar um centavo, ele não vai ter que refazer alguma coisa ali que eu fiz, nada. Literalmente republicar uma coisa que eu fiz e marquei ele. Tem autor que não me responde, tem autor que me responde tempos depois que já saiu o vídeo, que já coisou. Pra mim tá tudo bem.
E eu tô fazendo porque eu quero, sabe? Eu já tive também autores, inclusive, que me enviaram o livro e sempre não me pediu para poder postar nada, resenha nenhuma, nem nada. Mas eu li e eu quis trazer para o canal, sabe? Então, assim, ter essa troca eu acho interessante, certo? Continuando aqui, eu vi um ponto também que eu até coloquei aqui, que... tá. Aqui eu falei de autores índios, né? Mas como eu já disse, né? Também tem a questão de que autor independente não tem espaço, ou quando tem, é pouquíssimo espaço que eles têm para poder divulgar os seus livros, então nem sempre conseguem fazer uma divulgação adequada, né? Teve o caso lá da menina lá de Dark Romance, acho que é Dark Romance, né? Eu não sou muito coisa do gênero, que levou o autor, o modelo que inspirou ela a escrever o personagem do livro, deu aquele fuzuê, a pessoa foi supostamente expulsa da Bienal, né, e tudo mais, então assim, deu um problema, então não tem estrutura para autores independentes, é só para grandes editoras, grandes influenciadores e grandes editores, porque como eu disse, é um mercado, visa lucro, né. Agora um ponto que eu quero fechar aqui, para depois eu falar da minha última experiência com Bienal, é que o pessoal estava reclamando que os influenciadores oficiais não estavam trabalhando tanto na divulgação da Bienal como os influenciadores pequenos. Nessa parte aqui eu sou obrigado a concordar, porque pelo que eu acompanhei, eu consegui ver muito conteúdo, eu conheci muitos stands, né, pelo pessoal independente, sabe? O pessoal oficial que eu vi não tinha stories da pessoa, que não tivesse ali o hashtag publi, né, o arroba do stand. Todos eles tinham coisa. E sempre aquelas coisinhas genéricas, coisa que a gente já viu e tudo mais. Aí, Mark, você tá pegando pesado, não foi bem assim com isso aqui. Eu não tô no meio literário agora. Eu tô criando conteúdo pro meio literário agora. Eu tô no meio literário já tem bastante tempo. Eu era só um consumidor, né? Um leitor, né? Mas eu era só um consumidor de livros. Não acompanhava, não criava conteúdo, na verdade, aqui pro YouTube, nem pro Instagram, nem nada, até porque na época não existia Instagram. Existia YouTube, mas eu tinha vergonha de botar minha cara aqui, né? Então, eu via antes esses criadores oficiais, né, criando conteúdos orgânicos do jeito que eles queriam, fora de stand, com os outros na rua, assim, né, nos corredores da Bienal, e eu achava aquilo muito imersivo, sabe, esse contato tete a tete ali com as pessoas e tal. Esse ano eu não vi tanto, sabe, então eu sou obrigado a concordar que os influenciadores pequenos sim estavam mostrando stands, conversando com as pessoas e tal. Não sei se esses influenciadores oficiais estavam gravando para posteriormente postar um vídeo sobre, mas até então, né, como eu disse, esperei juntar bastante material sobre Bienal para trazer para cá. Até então não vi nada, né? A não ser que esteja perdida no limbo aí, ou algum influenciador que eu não siga, então desculpa, né? Mas até então não. Agora, como eu disse, né, lá quando eu falei sobre os influenciadores oficiais e não oficiais, o primeiro tópico quando eu falei, teve um influenciador que pra mim ele teve uma fala muito ruim, /feia, pra quê, né? Sobre justamente essa questão de influenciadores oficiais não trabalharem tanto quanto os não oficiais, ele disse, vou falar ele mesmo, antes. Ele disse o seguinte, eu não sou contratado, abre aspas, eu não sou contratado da Bienal, né? Ele disse, eu não sou contratado da Bienal. Eu fui para fazer isso, aquilo, outro, porque eu era contratado de tal empresa, então eu fui fazer para o que eu fui contratado, né? E se eu estou na posição onde eu estou, se eu tenho tais, aquele negócio, se eu tenho tais privilégios, é porque eu tô na internet, eu tô criando conteúdo pra internet desde antes da era do Instagram, do TikTok, que não sei o que. Só me veio na hora que eu assisti esse vídeo, e daí eu parei de assistir, nem continuei assistindo o vídeo dessa pessoa. Na hora eu parei e pensei
lembrei, na verdade, daquele meme da Ismael, né? O recorte da Ismael que virou meme. Que culpa eu tenho que você nasceu na década de 80? Me fala. Que culpa eu tenho se você faz criações de conteúdo há 1001 anos atrás? Nenhuma. Agora, colocar essa sua superioridade, achar que por você fazer por bastante tempo, você tem um público grande, achar que você pode tirar isso de influenciador pequeno, eu acho que assim, ele tava certo, essa pessoa, né? Tava certa. Até o momento que ela falou ali, ó. Eu não fiz nada com questão de Bienal, não mostrei coisa de stand de Bienal, que não sei o que lá. Mostrei ambientação da Bienal, porque eu não fui contratado da Bienal. Eu fui contratado para fazer isso, aquilo, outro, e eu fui fazer o que eu fui contratado. No mais, eu criei conteúdo para mim e ponto. Até esse ponto aí, ele quebrou o argumento de todo mundo que estava falando que influenciador oficial não estava fazendo metade do que estava falando. Agora, da carteirada de anos de eu crio conteúdo há tanto tempo, na era que não tinha isso, na era que para conseguir algum reconhecimento era difícil, que não sei o que, hoje em dia está mais fácil. Aí, para mim, essa pessoa perdeu toda a credibilidade, sabe? Sem necessidade nenhuma de falar isso. Não sei pra quê. Eu falo pra você. Eu falo pra você, você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? E pra finalizar o vídeo, como eu disse, eu vou falar sobre a minha última experiência com Bienal. Pra quem não sabe, eu sou de Minas Gerais e atualmente, né? Atualmente moro em Belo Horizonte. Inclusive, a última Bienal que eu fui foi aqui em Belo Horizonte. Eu saí da minha cidade e vim pra cá pra poder participar dessa Bienal. E pra mim, assim, todo mundo estava falando, eu também estava reparando um pouquinho. Infelizmente, foi a última Bienal que teve uma qualidade de Bienal. Eu falo porque é o seguinte, a Bienal de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, como era conhecida, ela teve os mesmos parâmetros que a de São Paulo. Começou a decair do mesmo jeito que a de São Paulo, trocando de lugar sempre. A infraestrutura para as pessoas não estava boa, lotado, né? Fila para entrar no stand, fila para poder pagar, fila para isso, para aquilo, outro, coisas caras. Não tem uma locação com refrigeração e infelizmente as bienais acontecem no período onde no nosso país está muito quente. A de São Paulo, né, teve agora, era época de seca extrema, umidade baixíssima lá em São Paulo, sabe? Então não teve esse cuidado. E assim, eu acho que eu tanto posso provar, que eu até achei aqui em casa, vou mostrar aqui para vocês, o marcador de páginas, que dá para ver direitinho. Deixa eu ver se aparece a numeração aqui. Não tinha numeração não. Na época era muito divulgado no Facebook. Então aqui, ó, dá para ver, ó, foi em 2014. A última Bienal decente que teve em Minas Gerais, uma última Bienal que a gente pode falar assim, não, isso aqui é uma Bienal, foi em 2014. Daí pra frente, ou não teve, na época de Covid eu acho que não teve, se teve não foi nem divulgado direito, mas todas as outras Bienais que esteve ótimo, todas as outras Bienais que teve em Minas Gerais, passou a ser vista por nós, pelos leitores, pelo público-alvo, né? Eu acho que pelo menos nós somos o público-alvo da Bienal, como uma feira de livros. Literalmente virou uma feira de livros. Não tem editoras indo, não tem autores convidados para poder ir. Literalmente, livrarias vão para a Bienal para vender os seus livros. Não é nada. Tem mais nada de diferente. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Que a locação foi decaindo tanto, mais tanto da Bienal de Minas Gerais, que hoje em dia é feito no estacionamento de um shopping. No estacionamento, por um final de semana, num estacionamento de um shopping. Então assim, sem mais, né? Nem preciso falar mais como não deve ser a estrutura desse troço. Fui uma vez, um dia, isso porque eu consegui, como é que eu posso colocar? Fui doada, não.
Fui presenteado, né, com o ingresso, que uma amiga minha não pôde ir. Ela perguntou, você quer ir? Eu falei, deixa eu ir ver como é que tá sendo. Não fiquei lá muito tempo. Percebi que realmente virou essa bagunça, né, igual o cara apertando buzina lá fora. Virou uma feira de livros. Não tem estrutura, não tem ar de Bienal. E começou justamente igualzinho está começando a de São Paulo. Seria uma previsão do que pode acontecer com a Bienal de São Paulo se não houver mudanças? Não sei, espero que não, porque é uma Bienal grande, relevante e tudo mais. Mas a gente nunca sabe, né? Isso é uma vergonha. Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero, né? Eu creio que talvez ano que vem eu consiga ir na Bienal do Rio. Não sei, né? Mas quem sabe aí 2026 eu consiga ir na de São Paulo, consiga falar, vir aqui pro canal e mostrar para vocês que foi bem melhor do que eu achava, né? Não sei. Veremos. Inclusive, vou deixar no ar aqui, mas as minhas expectativas é com relação ao Rio, né? Não sei se eu vou conseguir, porque tem muito pouco tempo, né? Tem menos de 9 meses para acontecer a Bienal do Rio, mas quem sabe, certo? Eu vou ficar por aqui. Não levem tudo que eu disse pro coração, não levem isso como um ataque aos criadores de conteúdo, nem pequenos nem grandes. São só as minhas opiniões, certo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, via.